Olá, pessoal. Eu sou Celineide, sou mestranda em Linguística pela UFES e irei aqui apresentar esta comunicação que tem como título Análise de livros didáticos de língua portuguesa e o tratamento da variação linguística. Irei apresentar resultados da minha pesquisa de monografia do curso de licenciatura em Letras. Então, a temática da variação linguística começou a ser abordada e discutida tanto nos livros didáticos de língua portuguesa como nas aulas de língua portuguesa nas escolas, devido a alguns documentos oficiais que preconizavam, a necessidade da discussão da diversidade linguística em sala de aula. Então, os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa e o Programa Nacional do Livro Didático foram documentos que incentivaram para que a variação linguística ela fosse abordada tanto nos livros didáticos de língua portuguesa, como também nas aulas de língua portuguesa nas escolas. E aí, este estudo ele teve como objetivos investigar a variação linguística em livros didáticos de língua portuguesa, verificar a metodologia utilizada pelos autores para tratar do tema da variação, também analisar atividades propostas pelos autores nos livros didáticos. O corpus deste estudo foi constituído por 4 livros didáticos de língua portuguesa referentes às séries do 6º e 7º ano. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa ela é de natureza qualitativa, é uma pesquisa documental, e este estudo ele foi desenvolvido a partir das seguintes etapas. Fizemos a seleção dos livros didáticos a serem analisados. Inicialmente, selecionamos livros do 6º ao 9º ano, porém, verificamos que a temática da variação linguística ela era discutida nas séries do 6º e 7º ano, e aí tivemos que fazer o controle da série ano escolar. Fizemos o levantamento dos dados, descrição e análise dos dados encontrados. Quanto à fundamentação teórica, este estudo está embasado aí nos estudos de William Labov e da Cecília Molica para tratar da variação linguística e da sociolinguística. Também os estudos de Marcos Banho, que irão tratar do preconceito linguístico, o preconceito social. Também os estudos de Carlos Alberto Faraco, que irão tratar aí das línguas, das variedades de prestígio, variedades populares, a norma culta. Também os estudos da Estela Maris Bortoni Ricardo, que irão tratar da sociolinguística educacional. E, por fim, os estudos de Rodolfo Hilari e o Renato Basso, que irão abordar sobre as variedades populares, variedades de prestígio, as normas culta e a norma popular. Então, no livro da coleção Todos os Textos dos autores Cereja e Magalhães, é um livro do 6º ano, nós observamos que os autores eles iniciam a temática da variação linguística, apresentando o gênero textual anedota, que corresponde a um diálogo, entre duas personagens que são fazendeiros mineiros, moradores da zona rural, e observamos o uso dos verbos fazer, rifar, querer, falar, sem o segmento fônico R. Então, os autores, eles falam que essa ausência desse segmento fônico R é uma característica, da fala caipira, da fala da zona rural. E aí, os estudos sociolinguísticos, têm mostrado que esse fenômeno, que é essa ausência desse segmento fônico R, ele não é uma característica apenas, do falar da zona rural, mas as pessoas, tanto da zona rural quanto da zona urbana, utilizam amplamente esses verbos no infinitivo com ausência desse segmento fônico R. Então, há aí por parte
desses autores, né, uma estigmatização de uma variedade, né, característica da zona rural, quando na verdade essa variedade ela é utilizada não apenas por falantes da zona rural. Então há aí uma certa estigmatização de uma forma de falar. Também eles apresentam alguns textos para tratar da temática da variação linguística. Um dos textos é Norma Padrão e Variedades de Prestígio, no qual os autores irão falar que a norma padrão é o modelo, né, que precisa ser seguido, que os alunos precisam dominar a norma padrão. Também vai falar da norma culta, que é uma variedade de prestígio, né, que precisa ser aprendida pelos alunos. Um outro texto, que é Variação Linguística e Preconceito Social, os autores irão discutir sobre essa relação que há entre o preconceito social, né, que o preconceito ele não é meramente linguístico, mas ele está no nível social. Essa relação entre esse preconceito e o uso da língua. E um outro texto que é intitulado Falar Bem é Falar Adequadamente, os autores irão tratar sobre a questão da adequação linguística. Eles irão mostrar, a partir de alguns exemplos, que as pessoas precisam fazer essa adequação linguística a partir, né, do contexto sociocomunicativo no qual estejam inseridos. Não devemos falar da mesma forma, né, em casa e no trabalho. Então, deve haver aí essa adequação, né, da língua a partir dos diferentes contextos sociais de uso da língua. E na proposta de atividade, né, vai aparecer o uso das gírias. Os autores irão trazer gírias que foram utilizadas na década de 60, né, comparando com gírias que são utilizadas hoje em dia, mostrando aí essa mudança da língua, né, a partir da sua história, né, diferentes momentos históricos. Então, a língua ela muda com o passar do tempo. E aí também eles vão trazer tiras do personagem Chico Bento para tratar da variação regional, mostrando aí o dialeto caipira. Então, quando tratam da variação regional, é sempre o dialeto caipira que vai aparecer para exemplificar esse tipo de variação. No livro da coleção Português, Leitura, Produção, Gramática, da autora Leila Lauar Sarmento, da série do 7º ano, a autora ela inicia a temática da variação linguística, apresentando um texto intitulado A Praga do Gerundismo, que é de autoria de Pasquale Cipro Neto. Esse texto foi publicado pela Revista Brasil no ano de 2007. Então, nesse texto, o Cipro Neto ele vai dizer que o gerundismo é uma praga e que foi disseminada pelos atendentes de telemarketing, que não devemos utilizar as formas gerundivas, pois são formas, né, que causam prejuízo à língua, que causam danos à língua. E aí eu trouxe um fragmento que foi dito lá no texto pelo Cipro Neto. Vou estar transferindo é uma verdadeira contorção verbal, que substitui, sem nenhuma vantagem, a construção vou transferir, mais curta, rápida, direta e apropriada. Então, vejam que as formas gerundivas, elas sofrem este estigma, né? Este preconceito, que não é meramente linguístico, mas social. Então, não é o vou estar transferindo por si só, ele não deve ser utilizado, mas está relacionado às pessoas que utilizam. Então, o preconceito está relacionado a quem utiliza a língua. Já a forma vou transferir, que é uma forma que é utilizada, inclusive, em textos jornalísticos, né? Aparece também aí nos telejornais, é utilizada por pessoas de diferentes classes sociais, não sofre estigma, não sofre preconceito social. E na proposta de atividade, a autora ela traz algumas frases com formas gerundivas e solicita que os alunos eles façam a substituição, né, da forma gerundiva e
pelo futuro simples ou perifrástico. Então, o futuro simples ou perifrástico, ele é considerado, né? Eles são considerados formas mais apropriadas do que as formas gerundivas. No livro Jornadas.Porte, Língua Portuguesa, das autoras Delmanto e Carvalho, da série do 6º ano, elas iniciam a temática da variação linguística com o tópico flexão de tempo, e aí vão tratar do futuro verbal, e aí elas dizem o seguinte: a forma do verbo se modifica para indicar o tempo da ação ou do estado expressos. Exemplos: falava, passado; falo, presente; falarei, futuro. E mais adiante elas continuam. Um tempo verbal pode ser expresso por uma só palavra, por exemplo, ficarão, ou por mais de uma palavra, como vão ficar. Duas ou mais palavras com valor de um verbo formam uma locução verbal. Então, vejam que as autoras trazem, né, o futuro perifrástico e o futuro simples, mostrando que as duas formas elas são utilizadas, mostrando aí também, né, essa variação aí, são formas que estão variando, formas que estão em concorrência, e nas atividades propostas, né, elas solicitam que os alunos substituam a forma do futuro perifrástico pelo futuro simples. Então, vejam que, mesmo mostrando que há essas duas formas, né, em concorrência, elas deixam a entender, né, dão a entender que uma forma ela é mais adequada, ela é mais apropriada do que outra, que seria o futuro simples, quando pede para que os alunos façam aí a substituição. Então, há um certo preconceito, né, em relação a uma determinada forma, que seria o futuro perifrástico. No livro da coleção Português e Linguagens, dos autores Cerejo de Magalhães, da série do 7º ano, eles iniciam a temática da variação com um texto com o título O Gerundismo, e aí eles vão dizer o seguinte: o gerundismo é um nome que se dá a um fenômeno relativamente recente em nossa língua, o uso exagerado e inadequado do gerúndio. Às vezes, telefonamos para um determinado lugar e a pessoa que nos atende diz: um momento, que eu vou estar transferindo a ligação. Não há, nesse caso, necessidade alguma de empregar o gerúndio. Poderíamos dizer simplesmente: um momento, que vou transferir ou transferirei a ligação. Então, vejam que o gerundismo ele é visto como, né, como uma forma, as formas gerundivas são vistas como formas inapropriadas, formas inadequadas, que irão causar danos, prejuízos à língua. Então, é preferível utilizar o futuro perifrástico, né? No caso, vou transferir, por exemplo, substituindo a forma gerundiva, vou estar transferindo. Então, há um preconceito linguístico, mas também, reforço, social, em relação às formas gerundivas, ou seja, quem são as pessoas que utilizam as formas gerundivas? Aí está bem claro quando, né, quando ele diz que telefonamos para um determinado lugar e a pessoa que nos atende diz. Então, são as pessoas que utilizam a língua que vão sofrer este preconceito social. Bom, a partir dessas análises que nós fizemos dos livros didáticos, nós observamos que os autores eles abordam a temática da variação, isso é um fato, apresentando alguns tipos de variação. Então, a variação regional, né, vai sempre aparecer, também o uso das gírias, né, ou seja, a linguagem de grupo. Eles apresentam textos que tratam da diversidade da língua, porém há ainda o preconceito linguístico, né, o preconceito social. Eles discorrem sobre as locuções verbais gerundivas, propagando a ideia de que devem ser evitadas, né, que essas locuções verbais elas vão causar danos à língua, que precisam ser evitadas, pois não são formas
apropriadas. Nas atividades propostas, nós percebemos que o dialeto caipira ele vai aparecer frequentemente para exemplificar o tipo de variação que é a variação regional. Então, quando vão tratar da variação regional, é sempre o dialeto caipira que vai aparecer. E há sempre um estigma social em relação ao dialeto caipira, né? Eles consideram que o dialeto caipira é uma linguagem desleixada, pouco monitorada, né? Com erros de concordância e trocas de fonemas. Bom, os resultados deste estudo, eles trazem contribuições importantes para a formação do professor de língua portuguesa, mostrando a importância de analisarmos os materiais didáticos a serem utilizados em sala de aula, bem como refletir e propor outras abordagens para o ensino de língua portuguesa, que sejam mais condizentes com a realidade linguística do português contemporâneo e que possam aí suprir as lacunas encontradas nos livros didáticos. Algumas referências que foram utilizadas. E é isto. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção.